Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record TV Internacional. A queda de braço entre governo e policiais prolonga a crise no Espírito Santo. Uma reunião entre governo e parentes de PMs terminou sem acordo. Desde o começo da paralisação há 6 dias, 103 pessoas morreram, lojas são saqueadas e aulas são suspensas. Os PMs dizem que estão há 7 anos sem melhorias no salário, que é um dos piores do Brasil. O governo afirma que não tem como aumentar o salário por causa da crise financeira. Você acha que a PM deve voltar para as ruas, mesmo sem acordo até o momento? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews ou envie sua mensagem para o nosso WhatsApp. Seguimos com outros destaques. Educação, o Senado aprova a medida provisória que muda ensino médio. Inglês, filosofia e sociologia vão ser matérias obrigatórias. No Rio de Janeiro, Justiça caça mandato do governador Pezão e determina novas eleições no estado. Prova do Conselho Regional de Medicina expõe um grave problema. Mais da metade dos médicos recém-formados no estado de São Paulo são reprovados. A maioria não soube, por exemplo, interpretar um exame de radiografia. Divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição informando que não houve acordo entre o governo do Espírito Santo e os policiais militares. Desde o começo da paralisação da PM, há 6 dias, 103 pessoas morreram. Pois é, e hoje está marcada uma nova reunião entre manifestantes e a comissão de negociações. A reunião, que durou cerca de 3 horas, aconteceu no Palácio da Fonte Grande, em Vitória, na noite dessa quarta-feira. A imprensa não foi autorizada a entrar. Estavam presentes representantes da Polícia Militar, das esposas de PMs e também do governo do estado. A busca pela negociação entre governo e mulheres de policiais acontece para que haja um acordo entre eles e a Polícia Militar volte a atuar no estado. Desde o último sábado, em que os policiais encontram-se impedidos de trabalhar por causa do movimento, o estado foi tomado por uma onda de violência. Mesmo com a chegada de homens do Exército, da Marinha e da Força Nacional, a população ainda continua sem sair de casa. Os comerciantes não arriscam abrir as portas. Segundo a Federação do Comércio, em todo o Espírito Santo já são 350 roubos e saques, e um prejuízo de 100 milhões de reais. Nos postos de saúde, o atendimento está reduzido, limitado a pacientes que já estão internados. A expectativa agora é para uma nova reunião que acontece na tarde dessa quinta-feira e pode definir o rumo das manifestações. Nela, a comissão apresentará a contraproposta para que as partes cheguem a um acordo. A expectativa é de que a situação se resolva o mais rápido possível. Elas nos apresentaram a seguinte pauta, com 2 pontos apenas. Anistia geral, né, para todos os policiais, né, e também para elas, né, e pediram 100% de aumento para toda a categoria. Uma policial militar foi baleada por criminosos em Vitória. Ela estava com outros PMs a caminho do batalhão onde trabalha. Os bandidos cercaram o carro e atiraram várias vezes. A policial ferida não corre risco de morrer. As imagens impressionam. Este carro segue em direção a Flechal 2, Cariacica. De repente, é surpreendido por homens armados que já chegam atirando. Momentos de terror. O detalhe é que no veículo tinham 2 policiais militares. Uma PM foi baleada no braço. Já nas proximidades do destacamento de polícia, uma troca de tiros. Após a confusão, muitos policiais ocuparam o bairro. Nesta outra imagem, é possível ver criminosos de moto e até em carro com teto solar, exibindo armas. A militar baleada foi socorrida e passa bem. E os batalhões da Polícia Militar do Espírito Santo estão cercados por parentes dos PMs desde o início da paralisação. Eles exigem um aumento salarial. Um PM capixaba recebe pouco mais de R$ 2.600 por mês e a categoria está sem reajuste há 4 anos.
Lá dentro, policiais de farda impedidos de trabalhar. Do lado de fora, familiares de plantão. Pais, esposas, filhos dos militares continuam em protesto na entrada do 4º Batalhão de Polícia Militar em Vila Velha. Eles pedem reajuste salarial, além de melhores condições de trabalho para a categoria. Não teve nenhuma proposta aceitável, então por isso permaneceremos aqui. Está um caos, infelizmente não gostaríamos que chegasse a esse ponto. Em decisão liminar emitida na última segunda-feira, a Justiça do Estado determinou que as entradas dos batalhões e unidades da PM sejam liberadas e estabeleceu multa diária de R$100 mil caso a determinação não seja cumprida. Mesmo assim, manifestantes permanecem acomodados em cadeiras de praia. Para tentar acalmar os ânimos, o Ministério Público recebeu representantes do movimento e também o secretário de Segurança Pública do Estado. Nos encontros, os participantes se comprometeram a liberar as entradas dos batalhões de Vila Velha e de Vitória. O comandante-geral da Polícia Militar foi notificado para que coloque as tropas nas ruas, mas os militares, olha só, continuam impedidos de trabalhar. Os manifestantes reconhecem os transtornos causados à população, mas garantem que o movimento continua. Nós não vamos baixar a guarda, nós só vamos sair daqui quando o governador tiver um tipo de proposta que seja decente para a Polícia Militar. Bom, e é sobre a crise na segurança pública do Espírito Santo, a nossa enquete do dia. Nós perguntamos se você acha que a PM deve voltar para as ruas, mesmo sem acordo até este momento. Para votar, entre nas redes sociais, no Twitter, no Facebook da Record News, comente também. Utilize para isso a hashtag #RecordNews ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. Bom, e ainda nesta edição do Link Record News, mais informações sobre a crise da segurança no Espírito Santo. O empresário Ike Batista, o ex-governador Sérgio Cabral e mais 10 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por corrupção e lavagem de dinheiro. Eles são acusados de desviar mais de 220 milhões de reais dos cofres públicos do Rio. Eram 7h30 da manhã quando o Ike Batista saiu do complexo de Bangu em direção à sede da Polícia Federal do centro do Rio. Ele e mais 6 pessoas suspeitas de fazer parte da quadrilha que desviou 224 milhões de reais dos cofres públicos foram prestar depoimento. Essa foi a segunda vez que os agentes tentaram ouvir Ike Batista. O empresário preferiu o silêncio. Os policiais queriam esclarecer contradições nos depoimentos de outros investigados. Ike Batista decidiu só falar em juízo. Não tem nenhuma informação quanto à colaboração premiada. No momento, a orientação da defesa é que ele somente vai falar em juízo. Outro preso que também ficou em silêncio foi Ari Ferreira Filho, apontado pelo Ministério Público Federal como um dos principais operadores financeiros da quadrilha ligada ao ex-governador Sérgio Cabral. E nesta quarta-feira, a Polícia Federal concluiu o inquérito da Operação Eficiência. 12 pessoas foram indiciadas. O ex-governador Sérgio Cabral, Ike Batista e outros 10 integrantes da quadrilha, entre eles o irmão de Sérgio Cabral, Maurício, e a ex-mulher dele, Suzana, vão responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Depois de 7 horas, Ike Batista e os 6 acusados voltaram para a cadeia dentro do Camburão. E a defesa da ex-primeira-dama do Rio, Suzana Cabral, disse que não teve acesso ao inquérito e que não vai se manifestar. Os advogados de Sérgio Cabral e de Maurício Cabral não atenderam às ligações da nossa produção. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, no Rio de Janeiro, Justiça caça mandato do governador Pezão e determina novas eleições no Rio de Janeiro. A gente mostra em instantes. Até já. 11h22, Link Record News de volta. De volta, e a gente segue agora ao vivo para o Paraná para falar com a Fabiana Vantucci. Hoje os destaques são sobre a Lava Jato, né, Fabiana? Neste momento acontecem as audiências das testemunhas de defesa na ação penal contra o ex-presidente Lula. Quem presta depoimento ao juiz Sérgio Moro nesta quinta-feira. Bom dia.
Bom dia, Marcela e Lidiane. Bom dia a todos que acompanham o Link Record News. Olha, essas audiências começaram às 9h30 da manhã. O primeiro a ser ouvido pelo juiz Sérgio Moro foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi chamado como testemunha de defesa do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que também é réu neste mesmo processo. Lembrando que a defesa de Lula tentou adiar essas audiências por causa da morte da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, que aconteceu na última sexta-feira. Moro negou esse pedido da defesa de Lula, portanto, as audiências marcadas para esta quinta-feira acontecem normalmente. Em despacho, Moro diz que, apesar do trágico e lamentável acontecimento, há diversas audiências que já foram designadas com dezenas de testemunhas. Para o juiz, há falta de amparo legal para suspender os depoimentos. Neste processo, o ex-presidente Lula é acusado de ter recebido R$3.700.000 de propina da empreiteira OAS por meio da reforma de um triplex no Guarujá, no litoral paulista, e do custeio do armazenamento de seus bens. Além de Lula, outras 6 pessoas são acusadas no mesmo processo. Entre elas, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. A esposa de Lula, Marisa Letícia, que morreu na última sexta-feira, também era ré nesta ação penal. E além do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o empresário Emerson Graneiro e mais 7 pessoas prestam depoimento ainda hoje nesta ação penal. E eu continuo falando de Lava Jato. Olha só, o ex-deputado Eduardo Cunha se recusou a fazer os exames necessários nesta quarta-feira para comprovar que tem um aneurisma cerebral. Após afirmar que estava com aneurisma, o ex-deputado Eduardo Cunha foi informado que iria passar por um exame de ressonância magnética para confirmar o quadro de saúde. Segundo o Departamento Penitenciário do Estado, o ex-deputado faz tratamento diário para controlar a pressão arterial e que jamais informou possuir aneurisma. A direção do DPEM informou que Eduardo Cunha não aceitou fazer exames sem a presença do médico particular. Hoje pela manhã determinei que ele fosse chamado ao consultório médico, na presença de 2 médicos e de um agente penitenciário. Ele foi instado a fazer um exame de ressonância magnética com contraste, que é o exame próprio para a constatação desse tipo de enfermidade, e ele se negou a fazê-lo, e que só faria na presença do médico particular dele. E isso não é uma prerrogativa que ele tenha, muito embora ele tenha direito à consulta particular. Se determinado pelo responsável por sua custódia que ele realize um exame, ele tem que fazê-lo, sob pena de descumprir a lei de execuções penais e, consequentemente, foi-lhe aplicada uma penalidade de pena leve. Hoje, Eduardo Cunha está detido em uma cela com mais 2 pessoas no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Na penitenciária, são mantidas pessoas com problemas de saúde e também com curso superior. Todos os detentos têm acompanhamento 24 horas de uma equipe médica e de enfermagem. Por isso, segundo os médicos, não há justificativa para que Cunha cumpra prisão domiciliar. Todos esses outros problemas médicos que estão relacionados, inclusive, à questão de pressão alta, enfim, um quadro vascular com algumas complicações, estão sendo tratados, está tudo sendo monitorado pelo serviço de enfermagem e o serviço médico do Complexo Médico Penal. Em nota, a defesa afirmou que não recebeu pedido algum do DPEM para entregar exames, nem alguma notificação sobre saída para a realização do procedimento. Segundo a defesa do ex-deputado, ele corre risco de morte se permanecer com outros presos no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana. A direção do Departamento Penitenciário do Estado informou que não existe tal risco. A segurança está lá presente 24 horas para evitar que esse tipo de coisa aconteça e esse risco alegado absolutamente não existe. E a defesa de Eduardo Cunha informou que já protocolou na Justiça Federal do Paraná os exames que comprovam o aneurisma cerebral do cliente, além de relatórios e atestados médicos. E ainda falando sobre Cunha, o julgamento do pedido de liberdade dele, que foi adiado ontem, pode voltar à pauta do Supremo Tribunal Federal ainda nesta quinta-feira. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Marcela e Lidiane, volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos e até amanhã. Bom trabalho, Fabiana. Até amanhã a gente volta a se encontrar.
O Tribunal Regional Eleitoral cassou o mandato do governador Luiz Fernando Pezão e do vice Francisco Dornelles. Os dois vão entrar com recurso para reverter a situação. Por enquanto, Pezão continua no governo. Por 3-2, o TRE decidiu pelo afastamento do governador por abuso de poder econômico e político. Na ação, a Procuradoria Regional Eleitoral alega que a chapa de Pezão e do vice Francisco Dornelles omitiu gastos de 10 milhões de reais durante a última campanha para o governo do estado. A Procuradoria também cita uma fiscalização de 2014. Na época, os fiscais descobriram que a quantidade declarada de material gráfico para propaganda eleitoral era diferente do que constava nas notas fiscais. Para os desembargadores, uma questão foi determinante para a cassação do mandato do governador do Rio. Pezão teria beneficiado financeiramente as empresas que fizeram doações à campanha dele. Essa seria a prova do abuso de poder econômico. Na decisão, o desembargador Marco Couto afirma que contratos milionários foram firmados em troca de doação de campanha. Além da cassação, o TRE decidiu que Pezão e o vice ficam inelegíveis por 8 anos. O tribunal também determinou a realização de novas eleições no Rio, o que deve ocorrer depois que todos os recursos forem julgados. O governador já informou que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. A série O Rio de Janeiro na Lama, exibida pelo Jornal da Record em novembro de 2015, mostrou como a má gestão e a corrupção levaram o Estado à mais profunda crise financeira da história. Nossos repórteres investigaram como o grupo político do governador Pezão e de Sérgio Cabral, hoje na prisão, administrou o Rio de Janeiro em favor dos aliados que podiam colaborar com dinheiro. Enquanto isso, a população sofria com problemas na saúde e na segurança e nada podia fazer contra os gastos sem controle em obras públicas. Agora, Luiz Fernando Pezão começa a ter que dar explicações à justiça. E ainda na política, uma guerra jurídica está sendo travada para a aprovação de Moreira Franco como ministro. Depois da suspensão da nomeação por uma liminar, a Advocacia Geral da União recorreu. A repórter Cristine Otaviano tem os detalhes para a gente direto da capital federal. Cristine? Olá, pessoal do Link Record News. Os advogados que defendem o governo contestam que a nomeação foi para garantir foro privilegiado ao atual secretário citado em delações da Operação Lava Jato. Para o juiz que suspendeu a nomeação, o caso é muito semelhante ao do ex-presidente Lula, quando convidado para assumir a Casa Civil pela ex-presidente Dilma Rousseff. A Advocacia Geral da União alega que o caso é diferente de Lula porque Moreira Franco já exerce funções dentro do atual governo. Cabe agora ao Tribunal Regional Federal decidir se aceita o recurso. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Cristine, com as informações de Brasília. O ministro licenciado Alexandre de Moraes começou uma série de encontros com os senadores que vão analisar se aprovam a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes visitou o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Uma visita amistosa. Afinal de contas, são os senadores que vão decidir sobre a vaga de ministro do STF. Eu vim fazer uma primeira visita, apresentar minhas credenciais, o meu currículo ao presidente do Senado, o senador Eunício. A partir de agora eu vou visitar os 81 senadores. Mas no que depender da oposição, a sabatina de Moraes não vai ser nada fácil. Ele é militante de um partido, fez campanha eleitoral para esse partido na eleição municipal. Vamos questioná-lo, vamos encaminhar o voto contra, vamos posicionar contrário. Para facilitar a passagem de Alexandre de Moraes pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o líder do PMDB, Renan Calheiros, e o ex-senador Sarney indicaram Edson Lobão, investigado em 2 inquéritos na Lava Jato, para comandar a Comissão de Constituição e Justiça e a sabatina. A investigação não deve molestar a ninguém, não molesta a mim. Se houve uma alegação contra mim, caluniosa, é bom que seja investigado para que eu possa demonstrar que não passa de uma calúnia. Investigado por citação não é condenado, de modo que não atrapalha. O que atrapalha é esse pré-julgamento de que a pessoa que está citada em uma delação não pode exercer cargo público.
Bom, imagine estar nas mãos de um médico que não sabe interpretar seu exame de radiografia ou indica um tratamento errado para você ou ainda o seu filho. Esse tipo de problema foi constatado numa prova do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que reprovou a maioria dos recém-formados. Na hora mais delicada, o risco pode estar nas mãos de quem veio para ajudar. É o que indica a análise dos resultados do exame aplicado pelo CREMESP, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, para jovens profissionais. Em 2016, mais da metade dos recém-formados em escolas médicas do estado não alcançou a nota mínima. O número cresceu mais de 8% em relação ao exame anterior. O desempenho foi pior entre os alunos de instituições privadas, mais de 66% das reprovações. Se não houver uma pressão externa em cima das instituições de ensino, nada vai mudar. Por si só, as escolas não mudarão. Por exemplo, nós temos escolas fantásticas do ponto de vista de recursos humanos, de estrutura, que 20% dos seus alunos não consegue ser aprovado na prova do conselho. O que está acontecendo? Elas não avaliam de maneira adequada. O exame é aplicado anualmente para os novos médicos, aqueles que estão nos últimos meses do curso. O CREMESP considera o nível das questões de médio para fácil, com temas que envolvem situações do cotidiano de um profissional. Os dados do exame indicam onde há mais desconhecimento. 80% dos novos médicos não sabem interpretar um exame de radiografia e erram a indicação de tratamento para pacientes idosos. 71% não acertaram diagnóstico e tratamento para hipoglicemia de recém-nascido, um problema comum entre bebês quando apresentam queda de açúcar no sangue. O exame do CREMESP é opcional. Muitos alunos fazem como autoavaliação ou por exigência de alguns hospitais para início da residência médica. Mas a prova já foi obrigatória entre 2012 e 2014, até a suspensão judicial a pedido do sindicato que representa as instituições particulares de ensino superior. O órgão contestou o resultado e acredita que o exame não tem competência para medir a qualidade dos cursos e nem dos alunos. O nosso objetivo não é causar pânico na população, pelo contrário, é informar a população de um problema que acontece na sociedade brasileira, ou seja, a má formação. E a má formação na área médica custa caro para a população, porque pode ter erro médico que pode deixar sequela para a vida, né? As pessoas podem morrer. O sindicato que reúne universidades privadas de São Paulo contestou o exame. Já o Ministério da Educação informou que o desempenho dos alunos é analisado oficialmente por uma avaliação aplicada desde o ano passado em todo o país. A reforma do ensino médio aprovada pelo Senado segue agora para a sanção da Presidência da República. A previsão é de que as mudanças sejam feitas aos poucos. Os alunos vão ter 60% da carga horária destinados a disciplinas comuns, os outros 40% para optativas. Eles vão poder escolher entre linguagens, matemática e tecnologias, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. Português e matemática são obrigatórios nos 3 anos. As escolas também precisam oferecer inglês, artes, educação física, filosofia e sociologia. A reforma ainda determina que em até 5 anos, o ensino passe das atuais 800 horas por ano para 1.000 horas de aula. Depois, o objetivo é chegar a horário integral, mas não há prazo para isso. Bom, hora de tirar dúvidas de português. E quem explica pra gente, então, o que mudou com a nova ortografia é o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Lidiane. Bom dia, Marcela. Tudo bem? Dia. Mais uma vez aqui hoje para comentar sobre a língua portuguesa. E aí, se vocês me permitem, a gente falar um pouquinho do ensino médio, né? Porque com as 2 matérias que a gente acabou de assistir, uma falando da competência de algumas profissões e outra falando da reforma do ensino médio, eu recebo sempre muitas mensagens para falar disso, né? O que professor, o que o senhor acha aí da reforma do ensino médio? Às vezes eu fico um pouco de receio quando tem essa pergunta, porque eu tenho uma opinião bastante pronta sobre o assunto, né? E aí eu fico assim, alguns professores às vezes ficam até chateados comigo, com algumas coisas, mas
eu acho importante a gente abrir o diálogo, né? Sim. Acho que quando a gente abre o diálogo e a gente conversa, as coisas podem caminhar, né? No que diz respeito ao ensino médio, tem um detalhe bastante importante que eu falo para todo mundo, é assim, quando você não sabe qual é o objetivo final, ou seja, quando você não sabe onde você quer chegar, discutir o caminho não é o mais certo. Então, assim, vou tirar a filosofia, vou colocar a filosofia. Vou tirar a educação física, vou colocar a educação física. Ora, se a gente não consegue responder o que um jovem hoje brasileiro, entre 16, 17 e 18 anos, vamos falar assim, o que ele tem que saber para entrar na universidade, no mercado de trabalho, se a gente não sabe quais são as habilidades que a gente quer que ele tenha, de que adianta discutir uma reforma de filosofia, educação física ou português? Você está falando porque essa reforma prevê a flexibilização de algumas matérias no ensino. Eu acho que a flexibilização ela é importante, Marcela, né? É importante a gente discutir se tira, se coloca, se o aluno pode ir mais para um lado, mais para outro, se ele pode ter as ciências biológicas, ciências humanas, biológicas e naturais, eles chamam humanas e exatas. Eu acho que o ponto principal é assim, o que eu espero de um aluno, por exemplo, no ensino médio com 17 anos? O que o Brasil hoje, o que a sociedade, o que o governo federal espera que um estudante de 17 anos saiba? Se a gente não tiver essa resposta, ficar analisando a reforma com todo o respeito que me cabe é perda de tempo. Porque se você não tem a resposta do que você espera que um estudante saiba com 17 anos, como é que você consegue discutir qual é a matéria que ele tem que ter? Então, pode falar, Marcela. Você acha que, então, é um momento muito cedo para o estudante escolher, eu quero seguir mais para a área de humanas, exatas? É um momento que ele ainda não sabe o que vai querer? Eu acho que é cedo um pouco, né? A gente vê aí adolescentes de 15, 16, 17 anos com uma pressão muito forte da família e da sociedade para tomar uma decisão. Eu acho que essa questão de ser cedo ou tarde, a gente pode chamar especialistas, né? Nessa área, a gente pode até discutir, mas o que eu quero dizer assim, por exemplo, os professores do ensino médio muitas vezes reclamam que os alunos que chegam no ensino médio são alunos que chegam sem a base necessária para algumas matérias. Portanto, se você está falando do ensino médio, você não pode esquecer que tem o fundamental. Claro. Eu, como professor de universidade e vários professores que eu conheço, nós reclamamos dos alunos que chegam do ensino médio na universidade e nós dizemos, em reuniões, né, nós conversamos e falamos assim, olha, os alunos não chegam com base suficiente para entrar numa faculdade. Caramba, se o ensino superior reclama do médio, se o médio reclama do fundamental 2, o 2 reclama do 1 e assim sucessivamente, será que as pessoas podem entender que a gente tem vamos chamar assim, um caminho a seguir? Se a gente pensar em fundamental e médio, estamos falando de 12 anos, a gente não está falando de 3 só do médio. E antes de discutir o que coloca ou o que pode ser tirado da grade, da qualidade. Então, no ensino, para depois discutir a quantidade do que vai permanecer ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês de língua portuguesa. Muitos professores de português que estão me assistindo podem ficar chateados comigo, mas eu vou falar mesmo assim, não tem problema nenhum. De um ponto de vista classificatório, meramente classificatório, que é a aula que 90% dos adolescentes têm e que a gente tem contato, o que adianta um adolescente simplesmente, do ponto de vista classificatório, saber o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Ele pega com frases que ficam lá na lousa, né? As frases soltas na lousa, e ele tem que classificar a oração e ele não faz a menor ideia do que serve aquilo. Ora, a análise sintática tem que servir para ele conseguir organizar o texto que ele escreve, o texto que ele lê, saber como os elementos se conectam, para ele entender a organização do texto. É para isso que serve a sintaxe do português. Mas para ficar com frases de lousa, o que eu quero dizer frases de lousa? Né? Frases que o professor elabora, ou que o livro didático elabora, que estão ali prontinhas para aquela lição, que ele só vai lá e copia, ou só vai lá e completa a lacuna. Então ele não aprende nada de português. Lógico. Dá aula de sujeito, verbo e predicado, dizendo assim, a menina é bonita. Quem é bonita? A menina. A menina é o quê? Bonita. Gente, pelo amor de Deus. Não dá para você dar uma aula de análise sintática com frases tão simples assim, porque não são do texto. Quando eu tive aula de sintaxe na faculdade, né, o professor chegou para mim, ele pegou um livro de mais ou menos umas 120 páginas. É de verdade isso. Pegou um livro, entregou assim, falou assim, não só para mim, para os outros alunos, obviamente, livros diferentes, entregou o livro e falou assim, o trabalho final é esse. Todo mundo olhou para ele e falou assim, como assim o trabalho final é esse? Então, a análise sintática é do livro inteiro. Eu falei assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas qual é o ponto? É uma coisa real, é um uso real do português. Porque frase de lousa não serve. Sim. Isso a gente está falando de português. Se a gente falar de filosofia, por exemplo, acabou o vestibular da FUVEST de tratar uma questão iluminista do Kant, né, como tema de redação da segunda fase. Ora, o principal vestibular do país coloca um tema como esse, menoridade, que tem gente que discutiu, que tem gente que achou que estava querendo dizer com menor de 18 anos. Por quê? Porque não tem uma base filosófica de entendimento.
Aí o principal vestibular do país vai lá e coloca a filosofia no vestibular. E uma reforma de ensino médio pressupõe a alternativa de não ter aula de filosofia. Ué, como é que uma coisa não está dando certo, não está encaixando isso aí? Não tem liga, né? Não tem liga. No principal vestibular do país, para as crianças, adolescentes, perdão, que saem do ensino médio, cobra-se um conceito iluminista da filosofia de Kant, e aí a escola dele pode ter a opção de não dar filosofia, então a coisa não está bem conectada. Eles não estão conversando, né? E professor, vamos retomar a aula passada, né, que a gente estava falando sobre o novo acordo ortográfico ali, onde que tem acento, não tem mais acento e tal. Não tem, a gente parou em algumas telas, não foi isso? Vamos lá dar uma olhada. Vamos lá dar uma olhada nas telas, então. Se a gente pegar aqui, foi exatamente a penúltima tela que a gente mostrou. Eu estava explicando, né, que as palavras paroxítonas, né, com o ditongo oi ou o ditongo ei, elas perderam o acento. E eu coloquei aqui alguns exemplos. O primeiro, Android, né, separando sílaba. Android, no caso, aí o oi, né, que é o ditongo, ele está na paroxítona, ou seja, sempre lembrando, oxítona, última sílaba tônica, paroxítona, penúltima sílaba tônica, proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. E aí a tela seguinte, por gentileza, que foi exatamente onde a gente parou, que eu expliquei assim, essa regra é válida somente para as paroxítonas, ou seja, oxítonas, que aqui no final terminada em es, el, els e oi, elas continuam. Por exemplo, troféu no singular, continua. Troféus no plural, continua. Papel, né? Não tem acento papel, mas papéis tem acento. Por quê? Porque não são paroxítonas, são oxítonas, né? E aí surgiram algumas perguntas de palavras com apenas uma sílaba. E aí, professor, palavras com uma sílaba, elas são oxítonas? Aí eu falei assim, então, se ela tem uma sílaba só, ela é monossílaba. Se ela é monossílabo, então ela não é nem oxítona, nem paroxítona, nem proparoxítona, porque não tem última, nem penúltima, nem antepenúltima, tem única sílaba. Então, palavras de uma sílaba são monossílabo. É simplesmente isso. Se a gente puder passar para a próxima tela, foi aqui que a gente terminou na vez passada, e aí tem uma outra regrinha aí para a gente falar do acordo ortográfico. Aliás, o acordo ortográfico, ele é um detalhe importante, porque assim, as pessoas às vezes confundem, né? Acham que assim, o acordo ortográfico foi feito só para prejudicar o brasileiro. Não, não é isso. O acordo ortográfico tem aí uma questão política também envolvida. Tem uma tela na sequência? Não, a gente não tem mais. Na próxima, no nosso próximo encontro. Falei demais hoje, fui falar da reforma do ensino médio, eu me empolguei. Não, mas um assunto de extrema relevância, que é ótimo a gente até debater esse assunto, lógico, né? Porque afeta todo mundo, né? Não tem problema. A gente continua na próxima. E tem mais dicas, se o pessoal quiser mandar algumas dicas, a gente fala aqui com muita tranquilidade. E se os professores que me ouviram quiserem dialogar sobre o assunto, eu estou aqui à disposição para dialogar e a gente sempre conversar e chegar aí num acordo. Tá bom? Certo, professor. Até semana que vem, terça-feira. Terça-feira que vem a gente está aqui conversando mais sobre a querida língua portuguesa. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigada. Até semana que vem. Obrigado. Bom dia. Bom, e voltamos agora a falar da violência no Espírito Santo. Sem policiamento e transporte público, os hospitais da Grande Vitória estão com poucos funcionários. Exames e cirurgias foram simplesmente desmarcados. Não teve fim no pronto-socorro, porque na Santa Casa, a Creuza não conseguiu nem atendimento para o amigo. Só urgência e emergência. E o que ele tem não é uma urgência e emergência? Eu acredito que sim, porque está com muita dor de estômago, vômito e está com sensação de desmaio. Sem policiamento e sem transporte público, a porta do pronto-socorro só tem ficado aberta para os casos graves. Aqui na Santa Casa de Misericórdia de Vitória, hospital filantrópico que recebe pacientes do estado inteiro, o atendimento está 60% abaixo da capacidade normal. De segunda-feira para cá, quase 500 exames e cirurgias já foram desmarcados. A provedora da Irmandade, que administra o hospital, diz que, com exceção dos médicos e enfermeiros, a Santa Casa está sem a maioria do corpo administrativo, que não conseguiu chegar ao trabalho. Quem veio trabalhar tem que cuidar dos cerca de 70 pacientes internados. Os pacientes, que estão vendo, a situação está chegando com menor escala. Os funcionários nossos, a gente contratou o serviço e estamos indo buscar alguns funcionários que têm em área que não tenha risco nem para ele, nem para quem está indo buscá-los. Ela confirma que o atendimento móvel ficou abarrotado pelo aumento das ocorrências policiais e que em algumas saídas as equipes médicas precisam do apoio da Polícia Federal. E um decreto transferiu o controle da segurança do Espírito Santo para as Forças Armadas até o dia 16 de fevereiro. Enquanto isso, o prejuízo para as lojas e as empresas que estão fechadas só aumenta. Lojas saqueadas, perdas no comércio e na indústria, carros roubados, assassinatos. Os números da paralisação dos policiais militares do Espírito Santo impressionam. Há 5 dias, o capixaba enfrenta o caos.
Uma onda de violência tomou conta das ruas, que estão assim, vazias, inoperantes. O número de homicídios nesse curto período assusta até os mais experientes. Quanto à média diária do início de janeiro de 2017, foi 3, 4 homicídios. Início de fevereiro, foi 2 homicídios. E agora teve uma explosão que chegamos na casa, nesse final de semana, de 95 homicídios. Já são 260 ocorrências de roubo e furto de veículos. 200 só na segunda-feira. A indústria capixaba também sofre com a falta de segurança. São muitas as perdas. De acordo com a Federação das Indústrias do Espírito Santo, a cada dia de uma indústria parada no estado, são perdidos 5% da produção. O comércio amarga grande prejuízo. 300 lojas foram roubadas desde o início da paralisação, conforme a Federação do Comércio do Espírito Santo. Vitrines quebradas, portas destruídas e os dias sem vendas ainda não foram contabilizados. Além das lojas, agências bancárias, postos de saúde, repartições públicas e escolas fechadas. Os supermercados só em horários especiais. Um prejuízo difícil de mensurar. Difícil de mensurar o prejuízo financeiro, mas difícil também de mensurar o prejuízo com relação às vidas perdidas. São 103 mortos registrados até o momento nesses 6 dias de paralisação. E por isso a gente trouxe mais uma vez esse tema para a nossa enquete. Lojas saqueadas, aulas suspensas e a última reunião entre o governo e também os familiares desses policiais acabou sem acordo. Por isso a gente pergunta se você acha que a PM deve voltar para as ruas, mesmo sem acordo até o momento. Hashtag Link Record News para votar e colocar o que você pensa pelas redes sociais ou envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp no número que vai aparecer na tela. DDD 11 95307 1851. Vamos ver então as participações que estão chegando via WhatsApp. A primeira mensagem do Fabiano, de Santo André, São Paulo. Não tem que voltar, não querem pagar um salário justo aos policiais, mas terão que gastar milhões com os prejuízos e ações pós-greve. Que contradição do governo, é o que pensa o Fabiano. Obrigada. O Anderson, de Vitória da Conquista, na Bahia. Não, pois o governo não está ajudando. Só sabem reclamar dos policiais e não fazem nada. Vergonha, é o desabafo aí do Anderson. Obrigada pela mensagem. A Railane, de Serra, no Espírito Santo, estado afetado então por essa crise na segurança pública, diz: estamos trancados em nossas casas, sem poder ir trabalhar, sem receber, sem poder pagar nossas contas. A PM deveria voltar às ruas, sim. Dessa forma, a população lutaria junto a eles para reivindicar os seus direitos. O que acontece é muitas vezes exatamente isso. A população acaba se voltando contra os policiais, que tem uma causa que é muito justa, mas da forma que está sendo conduzida, afeta de forma muito ruim toda a população. Né? Deixa a população muito vulnerável, né? Sem segurança. O Juscelino de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, infelizmente não devem voltar. O governo tem que dar condições para os policiais trabalharem. Obrigada, Juscelino. O Antônio, de Ribeirão Preto, São Paulo, diz o seguinte: os policiais deveriam voltar a patrulhar as ruas, sim, mesmo sem um acordo, porque quem está sofrendo é a população. Obrigada, Antônio. Tem mais mensagem agora da Jéssica, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não podem parar. Nos demais estados temos melhores salários. Justo é salário igual em todo o Brasil. Afinal, o serviço é o mesmo. Lembrando que há anos não há reajuste, não há remuneração para os policiais. O salário mais ou menos gira em torno de R$ 2.600, o que é muito pouco para quem coloca a vida em risco todos os dias em prol da população. É, por isso que a gente falou aqui, a causa é justa, tem que sim reivindicar, apesar da categoria não poder fazer greve, né? Quem faz a greve são os familiares que bloqueiam ali, acabam então colaborando com esse movimento de paralisação, pedindo então esse reajuste salarial. O fato é que eles precisam entrar num acordo e acabar de vez com essa paralisação da Polícia Militar. Bom, continue participando, a gente espera a sua participação, o seu voto até a segunda edição do Link Record News, resultado oficial da enquete para você. Agora a gente segue com outros destaques do noticiário, porque a polícia descobriu um esquema de venda de diplomas falsos pela internet que pode ter movimentado R$500 mil. 2 suspeitos foram presos em Minas Gerais e a investigação aponta que eles agiam em todo o país. O chefe da quadrilha era conhecido como o rei dos diplomas.
Nas redes sociais, a promessa é de sucesso profissional. São diversas páginas de cursos técnicos, supletivo e até nível superior. Mas nenhum deles é verdadeiro. A atividade real está neste site na internet, a falsificação de diplomas. Nesta mensagem, um cliente elogia o trabalho. Nesta outra, uma pessoa chega a dizer que vai precisar contratar um novo serviço. Tiago Dutra D'Angelo, de 28 anos, teve a prisão preventiva decretada em dezembro, quando foi detido. Ele era o responsável pela parte comercial, como captação de novos clientes e toda a negociação. O jovem, que se intitulava como Rei dos Diplomas, já tinha passagens por furto, roubo e uso de documentos falsos. Carlos foi detido em flagrante por falsificação de documentos e por portar objetos utilizados na fraude. Era ele quem confeccionava os documentos. Na casa do suspeito foram apreendidos um computador, uma impressora a laser, papéis e carimbos diversos, além de vários diplomas falsificados, prontos para a entrega. São profissões como técnico em enfermagem e até dentista. A dupla não mantinha nenhum contato pessoal com os clientes. Durante toda a negociação, a comunicação era feita por meio de e-mails, mensagens ou pelo telefone. E os documentos eram enviados pelos correios ou por um motoboy. A Polícia Civil não sabe dizer ainda quantos diplomas foram expedidos ao longo desses anos, mas acredita que Carlos e Tiago ganhavam por mês cerca de R$20 mil. Isso cada um. E a polícia fechou uma fábrica clandestina de armas em Belo Horizonte. Pistolas e metralhadoras seriam usadas para abastecer traficantes. Não se engane com a aparência. A metralhadora, apesar de caseira, funciona de verdade. Segundo o delegado, ela foi usada em 3 assassinatos só no ano passado. Foi investigando a origem da arma que a polícia chegou até a fábrica. Tudo funciona num galpão improvisado nos fundos de uma casa em Belo Horizonte. Lá encontraram um verdadeiro arsenal, além de moldes e munição. Para mim foi uma surpresa muito grande, né? Porque esperava isso, né? Uma metralhadora automática era vendida por R$ 1.100. Muito abaixo do preço de uma original, que segundo a polícia, gira em torno de 40 mil. São armas que ele as produzia por encomenda, normalmente de pessoas ligadas ao crime, da disputa por territórios, né, de venda de drogas, até mesmo a prática de assaltos. Entre os itens apreendidos pela polícia está este caderno. Aqui dentro, desenhos detalhados dos projetos das armas. Um verdadeiro manual de como se produzir pelo menos 7 modelos diferentes de pistolas e metralhadoras. Márcio Araújo e o sobrinho Antônio foram presos. A polícia diz que em um ano eles podem ter produzido e vendido pelo menos 10 armas. Como que o senhor conseguiu? Como é que foi aprender? Fazendo. Os dois vão responder por fabricação e venda de armas de fogo. A pena pode chegar a 12 anos de prisão. Um tiroteio entre sequestradores e policiais provocou pânico em frente a um shopping em Porto Alegre. Um dos suspeitos foi baleado de raspão e preso. O outro fugiu. A troca de tiros aconteceu depois que uma mulher de 37 anos foi rendida num sequestro relâmpago e a família que foi procurada pelos criminosos chamou a polícia. Eles combinaram o pagamento do resgate da vítima perto do shopping e quando a mulher foi liberada, a polícia cercou os sequestradores e a vítima então não ficou ferida. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio-dia em ponto, aqui no Link Record News, que está de volta para você. Boa tarde para quem nos acompanha. Boa tarde. No interior de São Paulo, uma ex-tesoureira da prefeitura da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo é suspeita de desviar mais de 3,5 milhões de reais dos cofres da prefeitura. E para entender melhor essa história, então, vamos conversar agora com o repórter Alexandre Colim, que está em Bauru. Alexandre, essa funcionária pública, então, se entregou à polícia? Foi isso? Boa tarde. Para vocês também, a todos que neste momento acompanham a programação da Record News, foi exatamente isso. Essa mulher, ela acabou ficando 45 dias foragida. Durante esse período, a partir do momento em que ela teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, ela passou um tempo na cidade de Campinas, durante 10 dias num hotel e depois ela se abrigou num bairro habitado por ciganos. E isso, segundo a polícia, acabou dificultando as operações que visavam prendê-la. Várias buscas foram feitas lá na cidade de Campinas, onde ela tinha
se escondido, mas os ciganos, segundo o delegado do caso, estariam dificultando a situação e por essa razão a polícia não teve grandes possibilidades de fazer as buscas até esse bairro e prendê-la. Até que a Sueli Feitosa, através do advogado dela, ambos decidiram fazer com que a Sueli se entregasse à polícia de Santa Cruz do Rio Pardo e foi isso que ela fez. Ela se apresentou na delegacia, depois desse tempo todo foragida, e ela prestou um longo depoimento. Foram quase 9 horas contando exatamente tudo aquilo que sabe. Oficialmente, pelo que a polícia já apurou, o valor desviado seria, nesse momento, de 3,5 milhões de reais. Até porque a Sueli disse nesse depoimento, nesse longo depoimento, de quase 9 horas, que esses desvios começaram a partir do ano de 2008. No entanto, a polícia já tem indícios de que esses desvios teriam começado no início dos anos 2000, a partir do momento em que a Sueli Feitosa foi nomeada tesoureira da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Por essa razão, a polícia acredita que esse valor de 3,5 milhões de reais possa ser muito mais. Já se fala de 7 a 8 milhões de reais a quantia então que seria desviada. Esse dinheiro, de acordo com as investigações, a Sueli teria usado essa quantia para comprar bens, chácaras de alto padrão, casas também, joias, caminhões, e esses bens foram colocados em nomes de parentes. Os laranjas, como normalmente são conhecidas, as pessoas que acabam aceitando esse tipo de situação. Entre esses dois, há muitos, segundo a polícia, mas 2 já foram identificados. Um desses laranjas é um cunhado da Sueli, que ocultou provas, atrapalhou as investigações e obstruiu a justiça. E a outra é a mãe da Sueli Feitosa, a Maria da Conceição Feitosa, de 70 anos. Ela chegou a ser presa, passou aproximadamente 15 dias na prisão, mas ela teve uma fiança estipulada de 10 salários mínimos, pagou esse valor e agora a mãe da Sueli, ela está em liberdade, mas continua respondendo a esse processo. A Sueli, ela foi levada hoje pela manhã para uma cadeia pública, novos depoimentos, ela deve prestar novos esclarecimentos e um termo muito em moda hoje em dia, uma situação que, repito, está muito em moda hoje em dia, foi oferecida a Sueli Feitosa. O Ministério Público, que está acompanhando as investigações da polícia, desde o início, desde o dia 23 de dezembro do ano passado, o promotor do caso ofereceu a ela uma delação premiada em troca da redução da pena. A Sueli, num primeiro momento, não aceitou, mas agora, nesse momento, ela e o advogado estão conversando sobre a possibilidade de que a Sueli Feitosa aceite, então, essa delação premiada, conte tudo o que sabe, em troca da redução de pena, só lembrando que a partir do momento em que ela aceitar essa delação, isso vai para a justiça e um juiz, que é o responsável pelo caso, terá a atribuição de homologar essa delação premiada, que deve ser sim aceita pela Sueli Feitosa. Repito, está numa cadeia pública, tem muito a dizer ainda, as investigações continuam, até porque a polícia de Santa Cruz do Rio Pardo já sabe, além da mãe e do cunhado, outros familiares da Sueli Feitosa foram usados como laranjas, também conhecidos como testas de ferro. Volto com vocês. Família da pesada, hein, Colim? Agora, com relação à Sueli, você disse que ela está na cadeia pública, talvez aceite esse acordo de delação premiada, atenuando a pena, mas há a possibilidade, já tem uma previsão de quanto seria a penalidade que ela receberia aí? Olha, ela fez um pequeno passeio, viu, Lidiane, pelo Código Penal. Os crimes são diversos. Associação criminosa, pelo fato dela ter usado familiares como laranjas, falsificação de documentos, falsidade ideológica e o esquema em si. Tudo que foi descoberto e apurado pela polícia, os indícios são muito fortes. Eu conversei longamente com o delegado do caso e ele me disse sobre esses indícios. As provas são muito consistentes. A Sueli, no cargo, na função de tesoureira da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, ela tinha acesso aos extratos bancários das contas do município, dos cofres públicos. Ela alterava, além de outros vários documentos, ela alterava também esses extratos. E óbvio que havia ali uma diferença. O dinheiro que aparecia nas contas, de repente não era o que tinha, e aí essa quantia, a diferença é exatamente o valor que era desviado. E isso, segundo a polícia, esses desvios, já há indícios sobre isso, esses desvios estariam acontecendo a partir de 2001. Em depoimento, a Sueli disse que esses desvios começaram a partir do ano de 2008. No entanto, a polícia já tem essa consistência toda. Então a gente tem aí, só para explicar e falar desse passeio dela pelo Código Penal. Você tem o crime de peculato, associação criminosa, falsificação de documentos e falsidade ideológica. Até porque
porque ela e os parentes, usados como testas de ferro, laranjas, eles acabaram confundindo, ou pelo menos tentando confundir a polícia durante as investigações, só que o trabalho acabou sendo muito bem feito. A polícia conseguiu puxar o fio do novelo e coletar provas muito consistentes. Sueli está presa. Ela deve passar mais nomes e muita coisa ainda deve aparecer nesse esquema, nesses desvios milionários lá na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Uma cidade bastante importante aqui da nossa região. Tá certo, Alexandre Colim. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos dessa história. Você volta a qualquer momento. Obrigada pela sua participação. Bom trabalho por aí. Agora vamos ver como funciona o presídio, que ficou marcado pela violenta briga entre facções. Em 2013, o Complexo São Luís virou cenário da morte de 60 presos. Diversas medidas foram tomadas, entre elas a separação de facções. Acompanhe. Um presídio que virou símbolo de violência. Todo mundo é inimigo aqui de todo mundo, entendeu? Para entrar nele, é preciso passar por um controle rígido. Detectores de metal. E até o polêmico aparelho que mostra tudo o que está sob as roupas. Todo cuidado é pouco num lugar marcado pela brutalidade. Desde o ano passado, a maior cadeia do Maranhão passou a se chamar oficialmente Complexo Penitenciário São Luís. Uma tentativa de apagar o nome que ganhou os noticiários do Brasil e do mundo nos últimos anos. O Complexo de Pedrinhas é considerado hoje um dos presídios mais violentos do mundo. Os ataques começaram após a fuga de aproximadamente 50 presos do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Foi em Pedrinhas que as rebeliões tomaram a proporção que vemos até hoje. Em 2013, facções rivais se enfrentaram dentro destes muros. 60 presos morreram, 22 em apenas um dia. Para chocar a opinião pública, os rebelados arrancavam os olhos e até os corações dos oponentes. Usavam facões para decapitar os adversários. E chegavam ao cúmulo de jogar futebol com a cabeça dos inimigos. Um bicho aqui amarrado, tá morto já. Ele que atirou. Não, o carro dele atirou. Kardec é este homem que joga damas tranquilamente durante o banho de sol. Ao lado dele estão dois comparsas, Sapato e Tobias, um dos bandidos mais perigosos do Maranhão. Foi deles a ordem para criminosos incendiarem ônibus logo após as rebeliões. Estamos dando um alô na geral aí, para todo mundo se organizar, poder mais tarde, olha aqueles ataques novamente para cima dele. Hoje, os três negam qualquer envolvimento com os atentados que aterrorizaram a população do Maranhão. Não, aqui não é só Newton. Aqui não tem facção não, facção é os outros pavião. Mas a polícia afirma que, na época, eles lideravam o principal grupo criminoso do estado. A facção com mais integrantes no Maranhão é o Bonde dos 40. A quadrilha surgiu na capital São Luís em 2008, fundada por Tobias Pereira Oliveira. Só em Pedrinhas estão presos cerca de 2.000 homens do grupo. Enquanto as outras quadrilhas dividem o centro de detenção provisória, o Bonde dos 40 ocupa um prédio inteiro, a Unidade 4. Todos fazem o gesto que identifica o grupo. Naqueles tempos que rolava sangue, rolava aquilo, é porque ele estava perto de nós. Agora, hoje, estão separados. O Bonde dos 40 ganhou força entre 2009 e 2014, quando duas empresas terceirizadas passaram a administrar os presídios maranhenses. A Record TV detectou várias falhas na segurança nessa época.
2013, o Executivo percebeu claramente que precisava mudar. E aí contratou mais de 2 bilhões de reais com o BNDES e projetou a construção de 9 penitenciárias novas e mais reforma de outras tantas. O controle de Pedrinhas voltou às mãos do Estado. O complexo passou a ser monitorado por um sistema de câmeras. As imagens elas são arquivadas por um período e ficam no nosso sistema, e aqui tem esse acompanhamento 24 horas das unidades. Só que o investimento não resolveu problemas antigos. As celas continuam precárias e lotadas. De rato aí, passando aí no pavião. Ao todo, são 3.300 presos, 1.300 a mais do que a capacidade máxima. As drogas ainda circulam pelo presídio. O secretário de Administração Penitenciária admite que o cenário ainda está longe do ideal. Não tendo condições de investir nas entradas únicas para a gente ter uma revista melhor, infelizmente a gente encontra ainda material ilícito. Apesar dos problemas, uma medida mantém a paz provisoriamente em Pedrinhas. A medida tomada foi a de separação para evitar que houvesse mais confronto, que houvesse mais mortes como aquelas que aconteceram em 2012 e 2013. Os líderes do crime organizado foram levados para outro prédio, a 3 quilômetros do complexo. É o Presídio Regional de São Luís. É uma cela como esta que abriga o líder da facção paulista no Maranhão, Carlos Araújo, preso há 2 anos. No caso, vocês conheceram esse PCC através de quem? Presídio Federal também, a gente foi para lá, conhecemos vários. Em outra ala está Menor P, considerado o chefe do Comando Vermelho no estado. Eu não sou chefe de facção alguma. Eu tô aqui pela secretaria montar um personagem em cima da minha pessoa, somente isso. Ou seja, eu tô aqui de bucha. Os integrantes do Bonde dos 40 não escondem a rivalidade com outros grupos. Vários deles presenciaram a matança de 2013. Aí só tem medida a facção depois de muito sangue, ninguém tá rolando por aí. Na hora que morrer mais gente por aí, aí eles vão dividir as facções pra ele. Pra cá não precisa morrer muita gente pra eles fazerem isso. É justamente isso que presos como o Jackson temem. Eu tava já muito na frente das ideias, os caras estavam pagando pra me matar, entendeu? Ele precisou ser transferido de ala para cumprir o resto da pena por homicídio. Hoje trabalha na oficina de costura do presídio e sonha com uma vida diferente do lado de fora. Eu tenho meus filhos que estão crescendo, então que futuro eu ia dar para eles, lutando no meio deles? Como resposta aos confrontos, o Ministério da Justiça anunciou um investimento de 430 milhões de reais no sistema penitenciário. Um dos principais pontos é a criação de 30 mil vagas em 5 novos presídios federais. Para entender como funciona esse tipo de encarceramento, desembarcamos em um dos lugares mais temidos pelos criminosos, o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nos presídios federais estão criminosos considerados perigosos nos seus estados. Em Mossoró, cumprem pena os traficantes Marcinho VP, um dos nomes fortes do Comando Vermelho, e Elias Maluco, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes. As 4 federais do país têm a mesma planta. São 208 celas individuais. Os presos ficam divididos em 4 alas, separados por facções. Todas as celas, elas têm 6 metros quadrados, são todas feitas de concreto, a cama também de concreto, mas aqui o preso fica boa parte do dia, 22 horas do dia, ele fica sozinho.
E apenas 2 vezes por mês, eles têm direito à visita íntima. Tem uma cama de casal, é um pouco mais larga do que a cama da cela comum, mas o espaço é muito parecido. Segundo especialistas, é justamente nessas horas que os líderes de facções mantêm contato com o crime organizado. Muitas vezes, às vezes não é nem companheira, a pessoa que se cadastra como companheira, mas vai só levar recado. E a prisão federal é a prova de fuga, mas não é a prova de recado. A maneira mais rígida para isolar os detentos é o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Essa é a área mais temida pelos presos. É a área de isolamento. São 12 celas bem parecidas com as comuns. A diferença é que no RDD, o preso não sai nem para o banho de sol. São 24 horas de solidão por dia. Hoje, apenas um detento cumpre pena no RDD em Mossoró. Já no Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, todas as vagas do regime foram ocupadas depois da barbárie que assustou o Brasil no primeiro dia de 2017. Zé Roberto da Compensa, um dos nomes fortes da família do Norte, está preso aqui no Presídio Federal de Campo Grande. Depois do massacre em Manaus, ele é transferido para o temido RDD. Além de Zé Roberto, outras lideranças da facção amazonense lotaram a ala do RDD. Temos aqui presos que vieram de Manaus? Temos. Quantos? 9 presos. Sem visita íntima, sem contato físico. No RDD, a única maneira de se comunicar com os advogados ou familiares é por meio do parlatório blindado. Então aqui mesmo é um material ao qual é antitumulto, para evitar qualquer tipo de contato ou que se danifique. Não há privacidade. Os agentes monitoram tudo o que é falado. Então quer dizer que uma visita de um advogado, por exemplo, o áudio também é gravado? Sim, autorização judicial, sim. Mas a rigidez do Presídio Federal não foi capaz de impedir as 59 mortes no complexo Anísio Jobim, em Manaus. Segundo a Polícia Federal, daqui saíram as ordens para a rebelião. Na época, os líderes da família do Norte não estavam no RDD. Os presos têm contato com familiares em locais onde a gente não realiza o monitoramento, exemplo da cela de visita íntima. Então, nesse local, a gente não tem permissão nem autorização judicial para realizar qualquer tipo de monitoramento. Segundo especialistas, o maior risco dos presídios federais é quando eles se tornam escolas do crime. Os presídios federais estão lá, a nata da criminalidade brasileira. Você paga o imposto para deixar isso tudo junto, fazer uma assembleia de criminosos, vai dar certo um negócio desse, claro que vai aprender crime. Em nota, o Ministério da Justiça defende a criação de novos presídios, dizendo que não é possível falar em garantia de direitos para os presos sem investir na construção, ampliação e reforma desses espaços. Mas admite que o combate às facções criminosas não deve se extinguir com a inclusão de seus líderes às penitenciárias federais. Para este analista criminal, mais do que aumentar as vagas em presídios, é preciso criar condições para que o detento volte à sociedade depois da cadeia. Nós temos que ter um sistema que puna quem deva ser punido, ou seja, o sujeito vai para a cadeia, vai cumprir a pena que é estabelecida a ele, e tem a chance de se regenerar lá dentro. O Estado tem que estar preparado para receber esse sujeito de volta. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, crise no Espírito Santo e a sua opinião aqui no Link Record News. Você acha que a PM deve voltar para as ruas mesmo sem acordo até o momento? Vote, compartilhe o que você pensa pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp. Até já.
Meio-dia, 24 minutos, Link Eco News de volta com mais informações. De volta e a gente fala agora da violência novamente no Espírito Santo. A Polícia Civil interrompeu os trabalhos durante o enterro do agente que foi morto no estado. O policial estava tentando impedir um roubo quando morreu. Do alto à homenagem, uma chuva de flores marcou a despedida do investigador da Polícia Civil, Mário Marcelo Albuquerque. O sepultamento aconteceu na tarde desta quarta-feira na Serra. A esposa e os 2 filhos, de 8 meses e de 8 anos, acompanharam de perto a cerimônia. Excelente marido, excelente pai, excelente profissional, eu já sabia que ele era. Mas eu não tinha noção do quanto ele era tão querido por todo mundo. Então, a homenagem que eles fizeram foi maravilhosa. Eu tenho certeza que ele lá de cima está muito orgulhoso do que a polícia fez por ele. O investigador percebeu que um homem estava sendo roubado. Houve troca de tiros. Marcelo foi atingido no abdômen. O investigador chegou a ser socorrido e levado para o hospital da região, mas não resistiu. Em menos de 12 horas após o crime, 5 suspeitos do assassinato do investigador foram detidos. 20 viaturas da Polícia Civil saíram em cortejo pelas ruas da capital, em direção ao cemitério. Os trabalhos da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa em Vitória chegaram a ser suspensos. Marcelinho, como era conhecido, era policial civil há 19 anos e há 15 atuava na Divisão de Homicídios. Sempre alegre, era querido pelos colegas, não só da Polícia Civil. Policiais militares e até as Forças Armadas se reuniram para dar o último adeus. Você vê os 2, você sabe que é o filho dele. Então a maior lembrança, a lembrança mais especial, além dos 12 anos de casado, é os 2 filhos que a gente teve junto. Não tem lembrança mais bonita e especial do que essa, não. É lamentável, né? Vamos saber mais sobre este caso da paralisação dos policiais militares do Espírito Santo com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O caos que se estabeleceu no Espírito Santo, não só na Grande Vitória, como nas principais cidades e também nas pequenas cidades, ele poderá, quem sabe, terminar nos próximos dias. O diálogo que não havia começou entre o governo e as pessoas que estão liderando de maneira indireta, que são as mães, as filhas, as irmãs, os familiares dos policiais militares, dos 10 mil policiais militares do Espírito Santo. No primeiro encontro que teve ontem, porque o governo estava intransigente, não conversava, não se chegou a nenhuma conclusão, mas se marcou uma outra reunião para hoje. Agora as coisas mudaram. Antes, os militares queriam 43% de aumento, queriam melhores condições de trabalho, melhores condições, inclusive, de material para trabalhar. E agora as coisas mudaram. Nesse encontro de ontem, eles querem 100% de aumento e querem que os policiais militares não sejam punidos, nem os militares e nem seus familiares que estão fechando as entradas dos batalhões, dos destacamentos da Polícia Militar. Eu acredito que possivelmente hoje as coisas vão ser encaminhadas para um final, para que realmente a paz, entre aspas, seja restabelecida, porque o Espírito Santo sempre viveu clima tenso em consequência da criminalidade. 100% não vai ter, mas eu acredito que o governo vai apresentar, de qualquer maneira, uma proposta que possa acabar com tudo isso que vem acontecendo. Assassinatos, assaltos, arrastões, pânico, tiros, e mesmo a presença das Forças Armadas não adiantou nada, porque são mais de 100 mortos. A população, inclusive, não tem nem papel higiênico para comprar nos supermercados, porque houve uma escassez completa, porque as mercadorias não são entregues. De qualquer maneira, repito, o caminho está aberto, porque dentro da corporação, os comandantes não conseguem convencer seus subordinados. Tem um depoimento de um oficial tentando chamar a tropa, né, dizendo, olha, nós já conseguimos o que nós queríamos, vamos voltar para as ruas, porque nós mostramos que nós somos imprescindíveis, mas vamos voltar. Não adiantou nada, porque ele falou, fez um discurso e os militares continuam dentro dos quartéis. A justiça determinou que a retirada das pessoas, e também elas não foram retiradas. A justiça também determinou que a cada dia R$100 mil de multa para as associações de classe. As associações dizem que não tem nada com isso, que quem está fazendo tudo isso são os familiares dos policiais militares, que eles estão proibidos de deixar os quartéis por seus familiares. Então é uma situação realmente delicadíssima.
É hora de dar um basta nisso, porque o que se mostrou para a população, o que se mostra é que a Polícia Militar, hoje ela se tornou imprescindível no combate à criminalidade. Exército, Marinha, Aeronáutica, Força Nacional, nada disso tem impedido que os assaltos, os assassinatos, o pânico que se estabeleceu num estado e nas principais cidades que parecem cidades fantasmas. Hora de colocar um ponto final nisto e hora depois de recontar tudo o que aconteceu e de chegar à conclusão de que quando houver um diálogo, a coisa caminha. Quando não há diálogo, se transforma exatamente no caos, que é o que aconteceu e que acontece no Espírito Santo. Obrigada, Lombardi. A Advocacia Geral da União derrubou na Justiça a liminar que suspendia a nomeação de Moreira Franco, investigado na Lava Jato, como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Na quarta-feira, o juiz Eduardo Rocha Penteado determinou de forma provisória a suspensão da ida de Moreira Franco para o Ministério. O argumento é que Moreira Franco foi nomeado pelo presidente Michel Temer após a homologação da delação premiada da Odebrecht para ganhar o chamado foro privilegiado, que é o direito de ser investigado somente no Supremo Tribunal Federal. A AGU recorreu da decisão ao presidente do Tribunal Regional Federal. O Palácio do Planalto teve que cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal e mandar de volta para o Senado o projeto que dá de mão beijada um presentão às empresas de telefonia. O presidente Michel Temer já sabe que não poderá sancionar o projeto. A determinação é do ministro do STF, José Roberto Barroso. A assinatura comprova o recebimento pelo Palácio do Planalto. O presidente do Senado também recebeu um mandado de intimação com a decisão. O documento foi assinado por Eunício Oliveira. Pelo entendimento da assessoria jurídica do Senado, caberia ao presidente da casa pedir o retorno do projeto das teles. Mas não foi o que aconteceu. Eunício Oliveira disse que não era com ele. A matéria está na Casa Civil. Cabe à Casa Civil, obviamente, tomar as providências que achar conveniente. Para evitar mais atrito entre os poderes, no início da noite, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, decidiu mandar o projeto das teles de volta ao Senado, mesmo sem um pedido formal do presidente da Casa. O projeto, que tem o apoio do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, prevê o perdão de 20 bilhões de reais em multas aplicadas às empresas de telefonia e transfere definitivamente para as operadoras mais de 100 bilhões de reais de patrimônio público. O projeto é grave e, se aprovado, os senadores terão que colocar a sua digital e aí explicar para a população brasileira por que não tem dinheiro para a educação, tem que limitar os gastos públicos, mas pode transferir graciosamente 100 bilhões do patrimônio público para empresas privadas. O ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, disse que, caso o projeto seja votado no plenário, vai ter apoio da maioria sem alterações. E o prefeito de São Paulo, João Dória, suspendeu o transporte escolar gratuito de centenas de alunos da rede pública. Os alunos desta escola municipal da zona norte da cidade foram surpreendidos com a notícia de que tiveram o transporte escolar gratuito, o TEG, suspenso pela prefeitura. Este motorista mostra as listas de alunos que transportava. A de cima é atualizada, com 14 nomes a menos. Os dois são gêmeos. Tem a mesma idade e estuda na mesma escola, na mesma sala de aula. Só que um eu pude trazer e o outro não pude trazer porque foi cortado. Juvenal conta ainda que a gestão João Dória não avisou as mães. No mesmo momento que eu fiquei sabendo desse corte do transporte escolar das crianças, eu liguei para todas as mães, entrei em contato via Zap com elas e passando que o filho dela tinha sido excluído do TEG. Crianças que estavam comigo 2 anos perderam o direito. Hoje eu tive que avisar a mãe, eu trouxe ontem, hoje eu tive que avisar a mãe que não ia mais. Tem direito ao transporte da prefeitura alunos de até 12 anos que moram a mais de 2 quilômetros da escola. Alunos e irmãos de alunos que possuam deficiência física. E estudantes que enfrentam barreiras físicas para chegar à escola. Viviane depende do TEG para levar a filha de 9 anos para a escola. Ela foi uma das alunas que teve o benefício cortado pela prefeitura. Fiquei desorientada, porque realmente eu não tinha quem viesse buscar ela.
Aí eu tive que pedir para poder sair e vir para cá e eu achei desumano. Porque assim, na verdade, eles trataram a gente como se a gente fosse um lixo. Ah, não vai mais, acabou, você se vira. Nessa escola da Zona Leste de São Paulo, todos esses pais também reclamam da falta de transporte escolar. Muitos deles dizem que nem foram avisados do corte do benefício da prefeitura. Das quase 300 crianças que eram atendidas aqui, apenas 42 continuam com direito ao transporte. A gente quer o nosso direito, é ter o transporte de volta das nossas crianças. A maioria das crianças da escola mora nesta comunidade. Para chegar ao colégio, todos precisam atravessar esta movimentada avenida, que antes era considerada uma barreira física. Agora, sem discutir com a sociedade, o prefeito João Dória mudou a classificação e as crianças perderam o direito ao transporte. E se acontecer um acidente, uma tragédia, for atropelado, o que vai acontecer? O prefeito vai indenizar? A assessoria do prefeito João Dória informou que os critérios de atendimento do programa de transporte gratuito não foram alterados. Os alunos que foram cortados do programa podem recorrer às diretorias regionais de ensino. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio-dia, 40 minutos pelo horário brasileiro de verão, Link Record News de volta. De volta agora com a sua participação, a gente volta a falar sobre a crise na segurança pública no Espírito Santo. Esse já é o 6º dia de paralisação dos policiais militares. E muito caos na cidade, as pessoas estão trancafiadas dentro de casa, já foram registradas mais de 100 mortes, segundo o Sindicato da Polícia Civil do Estado. Diante disso, a gente pergunta para você se você acha que a PM deve voltar para as ruas, mesmo sem acordo até o momento. De um lado, os manifestantes familiares desses policiais pedem reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Por outro lado, o governo diz que não tem dinheiro para pagar essa conta por causa da crise financeira. Para participar é só usar a hashtag LinkRecordNews ou ainda votar no nosso WhatsApp, comentar no nosso WhatsApp, no número que aparece aqui embaixo, é o 11 95307 1851 e a gente tem mais participação. Por isso a gente segue agora para a tela para conhecer a opinião de quem participa, quem interage com a gente. Começando por Aguimar, de Linhares, no Espírito Santo, região atingida então por esse caos. Entendo o que os PMs estão fazendo e apoio que só voltem quando as suas reivindicações forem atendidas, porque o salário dos políticos aumenta todo ano, com ou sem crise. Obrigada, Guimar. Agora a participação da Silvânia de Serra, no Espírito Santo, estado atingido, então, tanto por causa dessa paralisação. A PM tem que manter a greve, sim. O governo podia muito bem reduzir os custos, baixando os salários dos vereadores, deputados, prefeitos, etc. Nosso governo está sacrificando toda a população, é o que pensa a Silvânia. Obrigada. Tem agora a mensagem do Alessandro, de Vitória, Espírito Santo. Muita gente interagindo com a gente, direto da região atingida. Obviamente que toda a população sente a falta que a PM faz. Se o governador continuar intransigente, só vai piorar as coisas. Se a PM interromper o movimento sem nenhum acordo, sairá sem o merecido reconhecimento. Obrigada, Alessandro. Agora a participação da Laísa, de Araruama, no Rio. Os policiais devem continuar a greve. Somente dessa forma a sociedade vai reconhecer a sua importância. É o que pensa a Laísa. Obrigada. A Carla de Serra, outra opinião que chega do estado do Espírito Santo. O dever da polícia é dar a segurança, o que não está acontecendo. Nunca pensei viver nessa situação. Estou há 6 dias sem sair de dentro da minha casa. Como a gente disse, parte da população trancafiada realmente, enquanto a onda de violência piora cada vez mais. Os criminosos nas ruas, aguardando os alvos vulneráveis e a população realmente com muito medo de sair. Silas de Serra, também no Espírito Santo, ele diz o seguinte: sou a favor, pois no Espírito Santo temos o pior salário da PM em todo o país e há 7 anos sem reajustes. Se o governo tivesse negociado isso antes, não estaríamos vivendo esse caos. Pondera, então, Silas, obrigada pela sua participação. Você pode continuar participando desse que é o tema da nossa enquete do dia. Lembrando que hoje está prevista uma nova rodada de negociações entre os manifestantes, que são os familiares desses policiais, e também ali os representantes do governo estadual para tentar chegar a um acordo e acabar, então, com essa paralisação que tem afetado todo o estado, né? Bom, até a segunda edição, a gente aguarda a sua
participação, mais momentos de interatividade até o resultado oficial da enquete do dia. Agora a gente segue falando de economia com outros assuntos aqui, destaques no nosso jornal. As taxas de juros das operações de crédito caíram pelo segundo mês seguido em janeiro. Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, no caso do cartão de crédito, a taxa média caiu de 453,74% ao ano em dezembro para 441,76% em janeiro. Mesmo assim, é muita coisa, né? A taxa é a menor desde abril de 2016, de acordo com o levantamento. Também foram reduzidos os juros do cheque especial de 314,5% ao ano para 309,2%. Bom, agora é o momento da gente convidar o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto, para falar o que acontece aí nas redes sociais. Tudo bom, Rafael? Tudo bem com você, Lidiane? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Marcela. Bem? Tudo bem? E boa tarde para vocês que estão assistindo ao Link Record News. Hoje o que eu trago aqui para vocês é mais uma daquelas histórias de mau uso das redes sociais. Sabe, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe utilizar. São duas partes, né? A parte do uso que esse rapaz fez das redes e o que ele disse. Eu trouxe aqui a foto para vocês terem uma ideia. Foto não, é o print screen que a gente chama, né? Tirou print, é quando você pega uma captura da tela, né? Eu trouxe aqui duas postagens que ele fez no Facebook dele. Ele era estagiário de engenharia. E aí o que ele fez? Olha só o que ele escreveu no perfil dele. Ele colocou o seguinte: procurando alguma feminista para ajudar a descarregar. Direitos iguais até chegar à carga de cimento. E aí ele colocou um caminhão cheio de cimento. Isso foi no dia 31 de janeiro. No dia 7 de fevereiro, uma semana depois, ele colocou essa outra mensagem aqui. Analisando um projeto Desculpa, eu perdi. Ele estava analisando um projeto ali e ele começou a falar das feministas, abortivas, Voltou enfim. ali, ó. Exatamente, está aqui ela de novo. Hidrossanitário de rede de esgoto, por onde vai passar os argumentos das feministas, abortivas, etc. E colocou engenharia civil, que é o estágio dele. O que vocês imaginam que aconteceu com ele? Bom, achincalhado, né, nas redes, no mínimo. Foi destruído nas Exatamente. redes sociais. Sem dó e nem piedade como as redes sociais se comportam. Começaram, inclusive, aí os meios de comunicação a fazer muitas matérias sobre ele. Qual que é o desfecho, né? Que é o que importa. Ele perdeu o estágio, tá? Ele foi demitido pelo que ele fez. Não, ele usa uma hashtag paz. Paz, exato. Ele quer paz, mas ele começa a discriminar quem pensa diferente. Então, não é legal. Primeira parte que eu falei, né? O que ele escreveu. Eu não concordo com o que ele disse. Se você concorda, aí é o seu posicionamento. Mas a grande questão é que ele estava ali pregando aquela diferença, essa discriminação online. Não é e legal. sendo completamente irônico, né? Até ali ele coloca, sentindo-se cansado de procurar. Sentindo-se em paz. Paz você não provoca quando você está em paz, né? Então, provocando e passam coisas que não são congruentes. Vocês entenderam aí em casa qual é o nosso dilema aqui. E aí depois ele fez outra, pesando mais a mão. A empresa que contratou ele foi obrigada a se manifestar nas redes sociais. Esse post de Facebook que a gente mostra para vocês aqui é da empresa tendo que se explicar, falando que não compactua com o que ele pensa. Está aqui na tela para você ver agora. É um print também da página de Facebook da construtora. Então, teve que colocar o seu na reta, como a gente diz, né, popularmente, porque o menino falou besteira, todo mundo sabia que ele trabalhava lá, respingou para a empresa. Tá? Acho que a empresa nunca teve tantos compartilhamentos numa nota, né? É uma empresa de uma construtora, imobiliária, enfim, depois dessa repercussão, acho que nunca nem teve que se preocupar com um assunto desse, né? Uma construtora, com negócios imobiliários também, aí teve que dar atenção a uma bobagem que um funcionário, um estagiário, fez nas redes sociais. Olha, Enfim, acontece. Dispensável. Já vi acontecer, tá? Lembro bem de casos parecidos. Eu vivenciei. Então, assim, acontecer vai, você não controla o que as pessoas falam. Mas o posicionamento da empresa foi muito importante, foi bem elogiado. Então, dica para você que está usando o Facebook, não fale besteira. Outra dica, se você contrata alguém que falou besteira, diga que a sua empresa não tem nada a ver com isso, que aquilo é a opinião da pessoa, tá bom? 2 lições que ficam desse caso. Fica de alerta aí, né? Exato. Fora isso, tem um outro caso que eu quero mostrar para vocês rapidinho, que eu estou devendo. Eu não vou passar o vídeo porque todos os vídeos são em inglês e são muito longos. Infelizmente, não tem nenhum vídeo desse tipo em português ainda, senão eu até passaria inteiro para vocês. Mas é para vocês saberem, se aparecer no seu Facebook, o que é.
O Trump fica naquele America First, né? Então, todos os países da Europa e até o Irã, países da África, Austrália, fizeram vídeos provocando ele, tá? Qual país vem em segundo? Netherlands, que é a Holanda, em segundo. Itália em segundo, Alemanha em segundo, Portugal em segundo. O vídeo de Portugal até cita o Brasil. Tem até um site que compila todos os países que já fizeram esse vídeo de provocação para o Trump. Então, assim, é que os vídeos são longos e estão todos em inglês, mas eles meio que apresentam o país para o Trump. Olha, a América é o primeiro, mas o segundo pode ser... Quem quer ser o segundo, né? Quem quer ser o segundo? A Suíça, a Alemanha, a Holanda, todos brincando muito com ele. Tirando um pouco de sarro aí e apresentando o país para ele em si. É porque é tão ridículo, né? Se for pensar, nós somos os primeiros no mundo e tal. E aí, claro, tem essa repercussão. Bom, então já que você é o primeiro, posso ser o segundo? Olha, meu país é assim, né? É assim. Portugal fala até do Brasil, mostra o carnaval, mostra o samba. Assim, a gente ensinou o Brasil a falar português. E eles ensinaram o samba pra gente. Só que o nosso é uma porcaria porque é no inverno. Então tem uma menina de biquíni e uns velhos tarados olhando. Então, e como que se o Brasil fosse só isso, né? Carnaval, samba, futebol, não é isso, né? É engraçada essa imagem. De propósito para sacanear o Trump. A Holanda faz assim, você é meio laranja, aqui todo mundo usa roupa laranja por causa da seleção, né? Então é bem de sacanagem. Muitos países já fizeram, tem o mapa completo na internet. Consenso de que Obama se livrou de tudo isso e está realmente aproveitando muito mais do que o Trump nessa enrascada que ele mesmo provoca, né? Portugal acaba assim, tem uma palavra que só o idioma português tem, saudade, que é o que vocês estão sentindo do Obama. Muito bom. Tá ótimo, legal, Calixto. Rafa. Até amanhã, a gente volta com mais novidades da internet, vai acontecer bastante coisa, prometo. Até amanhã, então. Tá certo, deixa eu cobrar, hein? O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir tem as novidades da cultura pop aqui no Link Record News. Até já. Meio-dia, 54 minutos no horário de verão, Link Record News de volta. De volta, e hoje é dia de saber as novidades da cultura pop. Como toda quinta-feira, a Daiane Bombarda participa aqui com a gente, sempre muito antenada. E hoje ela explica qual é a relação do Super Bowl nos Estados Unidos e todo esse universo, Daiane. Oi, pessoal, tudo bem? Muita gente não sabe, mas a grande final do Super Bowl, que acontece nos Estados Unidos, é usada pelas empresas como vitrine para lançar novidades em filme, games e séries. E a gente acompanhou tudo e vai trazer agora para você. E quem não gosta do famoso Capitão Jack Sparrow? Depois de 6 anos, vai chegar mais um filme da franquia Piratas do Caribe. E para deixar todo mundo na expectativa, tem novo trailer. No novo filme, o Capitão Salazar é a nova dor de cabeça do Capitão Jack Sparrow. É ele quem lidera o exército de piratas fantasmas e está disposto a matar todos os piratas que existem na face da Terra. Para escapar dessa cilada, Sparrow sai em busca do lendário tridente de Poseidon, aquele objeto que dá o poder de controlar o mar. Então anote aí, Piratas do Caribe, a vingança de Salazar chega aos cinemas em maio deste ano. E do telão a gente parte para a telinha. O assunto agora é sério e os fãs de Stranger Things podem se animar. Look at my ego. You like my ego? I love it! Foi liberado o primeiro teaser da segunda temporada, que promete muito. A nova narrativa vai se passar em 1984, um ano depois dos acontecimentos da primeira temporada. Ao todo, serão 9 episódios inéditos. A série tem um tom de suspense e ficção científica, meio anos 80, e mostra a polícia, a família e os amigos de um menino desaparecido em uma aventura misteriosa. She can't have gone far. A estreia está marcada para outubro deste ano. E a primeira temporada você pode assistir pela Netflix. Hora dos gamers. O portátil Nintendo Switch está chegando e com ele um jogo de sucesso. Wake up, Link.
The Legend of Zelda Breath of the Wild, vencedor do E3 do ano passado, um dos principais prêmios do segmento, vai estar no novo console. A história do game mostra Link, o protagonista, em um mundo repleto de aventuras. O Nintendo Switch chega ao mercado americano no dia 3 de março, mesmo dia do game. Aqui no Brasil ainda não tem uma data certa para o lançamento. A diversidade ganha cada vez mais espaço no mundo. E nas histórias em quadrinhos não é diferente. Bitch, I'm back. I'm popular the man. Beyoncé é inspiração para qualquer pessoa. E desta vez, quem se espelha na cantora é a personagem da Marvel América Chaves, uma jovem gay e latina. Ela aparece vestida como Beyoncé no clipe Formation, porém com as cores da bandeira norte-americana. Dentre os poderes dela estão a invulnerabilidade, a velocidade e a super força. Além disso, ela pode viajar dentre diferentes dimensões. A personagem já faz parte da Brigada Juvenil e dos Jovens Vingadores. A HQ com a capa inspirada na artista está para sair em abril e logo mais essa edição deve chegar por aqui. E a banda britânica The Who, um dos ícones do rock, pode vir para o Brasil este ano. Segundo publicação do jornalista José Norberto, a banda pode fazer uma série de apresentações na América do Sul, no segundo semestre de 2017. No Brasil, o grupo deve se apresentar em setembro. A formação original da banda foi em 1964, em Londres. E um dos sucessos é essa música aqui. Nos embalos do clássico do The Who, eu me despeço de vocês. Semana que vem tem mais. Até lá! Até semana que vem, então, com os destaques do mundo pop. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais com a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no nosso Twitter. Entre na página da Record News no Portão em 7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Até já. Tchau.